Hoje é a vez dele! Sim, Silvio Santos, vem aí! Quantos domingos nós passamos assistindo este homem espetacular que é o patrão do Brasil, carismático, fala de maneira fácil, simples, se comunica com o rico, com o pobre, com o culto, com o inculto, se tornou dono do sistema brasileiro de comunicação, mas nunca negou sua origem como camelô e nunca deixou de ser um animador de auditório, considerado o maior comunicador da televisão brasileira de todos os tempos. Silvio Santos tem muito a ensinar para você e para mim. Então seja muito bem-vindo no Escola para Comunicadores. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative aí aquele sininho, né, o balango-dango aí das notificações, porque toda vez que a gente fizer uma nova avaliação de discurso ou algum vídeo, a gente manda para você a notificação para você não perder absolutamente nada e melhorar a sua oratória, o seu poder de síntese, seu poder de comunicação a cada instante, a cada momento. Seja muito bem-vindo aqui ao Escola para Comunicadores e vamos para o que interessa, vamos analisar Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira. Então com vocês, Silvio Santos. Mas, doutor Roberto, eu uma vez contratei o Sérgio Chapelin. Sérgio Chapelin eu contratei porque ele disse para mim que ele queria ser animador de programas, queria ser apresentador de programas. Numa das vezes que veio receber um troféu aqui, o público delirou, porque ele é um rapaz bonito. Ele veio porque ele queria realizar o sonho dele. Um ano depois, quando terminou o contrato, ele veio com a esposa e disse: Silvio, eu não vou ficar. Por que, Sérgio? Porque o aumento que eu tive foi aparente. Eu ganhava, exemplo, 100 na Globo, você me deu 200. Mas agora a Globo não deixa que os meus comerciais entrem na Rede Globo, e aonde eu ganhava muito era com os meus comerciais. E como a Globo não deixa mais que os meus comerciais entrem na Rede Globo, eu vou voltar para a Globo. Bom, aqui você precisa saber de algumas coisas. Primeira delas, o Silvio Santos está falando diretamente com o Roberto Marinho, até então dono da Rede Globo de televisão. Ele está num programa de auditório, ele está falando diretamente para a câmera, mas dando um recado para o Roberto Marinho. Então ele começa a trabalhar de maneira muito clara as suas ideias. Veja a clareza, a organização mental das ideias, embora ele não esteja lendo nenhum papel. Ele diz o seguinte: olha, Sérgio Chapelin me procurou, ou seja, não fui eu que fui atrás do seu funcionário. Ele me procurou com o objetivo de concretizar um sonho que era ser animador de auditório. Eu o acolhi, dei um bom salário para ele, maior do que aí na Globo, só que tem esse problema. Os artistas, eles ganham muito no famoso jabá, né? No jabá, e a Globo não permite que isso aconteça. E essa é uma reclamação recorrente. Se você vier na internet, você vai ver o Jô Soares fazendo a mesma reclamação. A mesma reclamação do Boninho, do Bonner e etc., essas complexidades, esses bastidores aí das televisões. Mas eu quero mostrar para você algo que me chamou bastante a atenção. O fato de que o Sérgio Chapelin foi conversar com o Silvio Santos com a esposa. Onde você viu essa história de que o funcionário vai falar com o patrão, com o dono da empresa e vai levar a esposa junto? Sabe o que isso me diz? Que realmente o SBT é uma família. Eu não sei se você já reparou, mas os funcionários do SBT chamam o Silvio Santos carinhosamente de patrão e parece que realmente é uma grande família. Eles são mais do que funcionários, são fãs do Silvio Santos. Isso diz que o Silvio Santos, ele é a mesma pessoa que aparece nas câmeras, é a mesma pessoa no dia a dia, no cotidiano, uma pessoa simples, tranquila, personalidade forte, firme, com convicções claras, mas ele é sempre ele.
pode perceber e reparar o quanto os jornalistas, os artistas valorizam e falam bem do Silvio Santos. Isso é a primeira lição que você precisa tirar do Silvio Santos. Seja você diante das câmeras e nos bastidores. Não adianta a gente pagar de bonzinho, de pessoa bem-humorada diante das câmeras, se a gente é um poço de rancor, de azedume fora das câmeras. Você precisa ser você, sem afetação. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão da autenticidade, um pouquinho mais para frente, mas eu quero mostrar para você essa questão da coerência entre o que ele é fora das câmeras e o que ele é falando diante das câmeras. É a mesma pessoa. Isso traz credibilidade, isso traz segurança, porque todo mundo é apaixonado pelo Silvio que aparece nas câmeras. Será que ele realmente é o mesmo Silvio para os outros? E aparentemente sim, porque todo mundo fala bem e ele está contando uma história aqui e falando, olha, o Sérgio veio com a esposa dele. Isso demonstra proximidade, isso demonstra o Silvio Santos como a gente imagina que o Silvio Santos é. Vamos a continuar aqui o discurso. Lá eu ganho menos de ordenado, mas eu ganho mais quando os meus anúncios são colocados na Globo. Doutor Roberto, o senhor já está com mais para a eternidade do que para a vida. Doutor Roberto, será que o senhor não vai convencer os seus diretores? Será que o senhor, a sua esposa que está vivendo, os seus filhos que vão tomar conta da Rede Globo, será que este homem que o pai morreu, seu pai morreu, e o senhor tinha 23 dias de jornal, o senhor não sabia nada de jornal? Como eu já disse, o senhor se tornou um dos homens mais importantes do país, conversa com o presidente quando quer, é quase amigo e irmão dos ministros, é admirado pelos seus funcionários, os artistas gostam muito do senhor, e o senhor é um homem polido, o senhor é um homem que não precisa de mais nada, precisa de estar em paz com Deus, para que Deus o receba logo, logo nos seus braços. Será que o senhor... Gente do céu, que coragem, hein? Não só por estar falando com o Roberto Marinho, né, ali na câmera, mas para falar para qualquer pessoa. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, o senhor está mais para lá do que para cá, o senhor é uma pessoa polida, o senhor é uma pessoa influente, o senhor fala com o presidente da República quando quiser, o senhor é irmão dos ministros. Peraí, o senhor vai deixar esses administradores aí, tá mexendo com o bril, veja a técnica aqui, ó, tá mexendo com o bril do Roberto Marinho, mas peraí, você vai se submeter? Olha quem é você fala com o presidente da República, agora tem meia dúzia aí de administrador da Rede Globo, que agora tá querendo mandar mais do que você? Porque o Silvio Santos, você sabe, quem manda é ele ali no Silvio Santos. Ele tá falando assim, peraí, não tem comando aí nessa Rede Globo não? Como é que pode uma coisa dessa? Talvez você fique pensando assim, nossa, uma situação complicada, o Silvio Santos expondo tudo isso diante das câmeras, abrindo o jogo para milhões e milhões de pessoas. Bom, é que o vídeo é longo, eu não vou chegar a esse ponto de mostrar, mas ele fala, não, eu liguei para o Roberto Marinho e ele falou que ele queria ceder, ele queria liberar, mas que os administradores ali, da parte financeira e outros administradores estavam segurando a situação, que era uma situação já recorrente. Vamos lá, vamos deixar agora aqui coragem falar pro Roberto Marinho, ó, o senhor já está virando o cabo da Boa Esperança aí, o senhor já está pronto para bater as botas, né? O senhor já está mais perto da eternidade do que para cá. O que o senhor precisa fazer é o que é certo, o senhor não precisa, ele vai falar agora, o senhor não precisa de dinheiro, eu não preciso de dinheiro, a gente precisa ter paz. A gente precisa ter certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. E o senhor não pode fazer isso com o Sérgio Chapelin. É isso que ele está querendo falar e desabafar em todo esse vídeo com tamanha clareza e com tamanha sagacidade e coragem na hora de falar. Vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho mais. Não vai convencer os seus diretores a deixar qualquer artista fazer comerciais na Globo. Aí quando o artista quer sair da Globo,
recebe uma oferta da Bandeirantes, da Manchete, da Record, do SBT, porque ninguém tira artistas quando não precisa. A nossa luta não é a luta para ser a melhor televisão do Brasil, isso não é a nossa luta, não é a sua, não é a minha. A nossa luta é a luta pela sobrevivência. E o senhor sabe, doutor Roberto, que uma vez me contaram uma história. O que é uma família? É um homem como eu, que tem mulher e 6 filhas. E se eu sou o presidente da minha família, se eu bebo, se eu jogo, se eu bato na minha mulher, se eu maltrato as minhas filhas, se eu não trabalho, a minha família fica mal, às vezes até se separa, a minha família não progride. Doutor Roberto, e o que é um país? Um país são milhares de famílias. Me contaram uma fábula aqui numa cidade. Olha só, agora ele vai falar sobre uma fábula, tá? Me contaram uma fábula. O Silvio Santos contando história na TV. A história sempre conecta. A fábula, a parábola sempre ensina coisas boas. Nunca tenha medo de inserir boas histórias, mesmo que você esteja essas ilustrações num relatório, diante de um júri, numa apresentação, num TCC, em um sermão, diante das câmeras. Uma boa história sempre cai bem. Pode ficar tranquilo. Está aqui um exemplo claro, né? Um comunicador falando na televisão e ele vai contar uma fábula. Preste atenção à lição que ele vai trazer com a fábula. Haviam 20 mil pessoas. 10 mil trabalhavam para o Camargo Correia. E 10 mil trabalhavam para o Aguiar do Bradesco. E quando 10 mil trabalhavam para cada um, e ambos eram responsáveis pelas 20 mil famílias. E quando o Amador Aguiar perdia 5 mil funcionários para o outro empresário, Camargo Correia, ficava com 15 mil e o Amador Aguiar ficava com 5. A Amador Aguiar dizia, felizmente, menos trabalho. E o Camargo Correia dizia, ih, meu Deus do céu, mais responsabilidade. Vieram mais 5 mil para a minha empresa, eu tenho 15 mil. Mas, no fundo, é tudo igual. Responsáveis pelas 20 mil pessoas. Nós somos responsáveis pelas muitas famílias que vivem no Brasil. Não importa, doutor Roberto, que elas estejam no SBT, que elas estejam na Record, na Gazeta, não importa que elas estejam na ESSO, que elas estejam na General Motors ou na Quitanda, importa que elas estejam com emprego, ganhando o suficiente para ter casa, comida, médico, remédio, escola para os filhos. A nossa responsabilidade aumenta quando nós temos mais funcionários. A nossa responsabilidade diminui quando nós temos menos funcionários. Quando o senhor tem mais funcionários do que eu, o senhor é mais responsável. O senhor trabalha mais. Quando eu tenho mais funcionários do que o senhor, eu sou mais responsável. Eu trabalho mais. O senhor não precisa mais de dinheiro, tenho certeza. Eu também não. Anunciar na Globo, qual é o problema? Que beleza, que beleza! Quantos domingos à tarde eu e você já passamos na companhia do Silvio Santos, hein? Quantas coisas a gente já viveu, a gente já aprendeu, a gente se divertiu, tantos quadros. Lembra de qual é a música? Tocava a notinha, tinha que saber que música era aquela. Tantos quadros, tinha programa infantil do Silvio Santos, programas de auditório, entrava um, saía outro, começava. Era o domingo inteiro de festa, domingo de alegria. E sempre com entretenimento saudável. E aqui no discurso dele, ele mais uma vez esboça coragem, ele conta história, ele repete ideias para solidificar, e ele está dizendo para o Dr. Roberto Marinho, olha, a gente não precisa ser inimigo, a gente é concorrente,
mas nós temos um objetivo em comum, que é ajudar a construir esse país, a trazer empregos. E ele está ali fazendo um apelo mesmo, olha, o senhor precisa de paz no coração, o senhor não precisa mais de dinheiro não. O senhor que tem que mandar, enquanto o senhor estiver vivo, o senhor tem que mandar e fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto, não permita que esse bando de abutre aí de administradores que acham que sabem tudo, tomem conta do seu negócio que Deus deu a você. Falou assim, ó, o senhor está mais perto da eternidade do que para cá. Então, essa é a hora mais do que nunca de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. Que história é essa? O artista não pode mais sair da Globo, vocês vão aprisionar o artista aí? É isso que o Silvio está dizendo. Só que ele está dizendo isso de uma maneira polida, de uma maneira tranquila, sempre de maneira muito clara. E eu não sei se você reparou, mas ele está falando para a câmera, parece que está falando com a gente, né? Impressionante. Imagine, ele está ali falando com a câmera. Nesse exato momento, tem um mundo de coisas acontecendo por trás da câmera. Tem todo o auditório, tem o cinegrafista, tem o pessoal de apoio de palco, uma série de circunstâncias, mas parece que só existe ele e a pessoa que ele está conversando, não é nem a câmera. Isso fez dele alguém extraordinário. É claro que ele não, o primeiro dia dele falando para uma câmera não foi assim, mas ele foi desenvolvendo, ele foi aprendendo. Então a gente percebe, Silvio Santos é ele. Ele não inventou uma risada para ela ser imitável. Ele simplesmente ria. Alguém deu uma ideia, ou ele deu a ideia daquele microfone, ninguém mais pode usar aquilo, porque se usar vai ficar ridículo. Quem usa é para imitá-lo. Então ele é uma pessoa imitável, porque ele tem características de risada, de postura, de entonação da voz, de postura da voz. Ele é único. Mas sabe qual é a beleza de tudo isso? É que você também é. Você não precisa ser quem você não é. Você não precisa e nem deve imitar qualquer pessoa, por mais que você admire. Ninguém quer de você uma cópia piorada do original. A gente já tem o original. Não adianta você ficar imitando o Jô Soares. Não adianta você imitar alguém que você acha que fale bonito. Você tem que ser você. Porque esse é o ineditismo da oratória. Cada pessoa fala do seu próprio jeito. E existe beleza no jeito de todos nós. Agora, é claro, a gente vai ajustando as coisas. A gente tem que sintonizar melhor a sintonia fina para as coisas ficarem nítidas. Se a sua voz é estridente demais, a gente tem que baixar aí meio tom, quem sabe um tom. Se você fala baixo demais a ponto das pessoas não conseguirem te ouvir, você precisa falar um pouquinho mais alto. É lógico que às vezes a postura nossa está ruim, algumas situações, tem muita coisa que a gente pode melhorar. A gente pode aprender a falar de improviso, a gente pode aprender a falar diante das câmeras, a gente precisa aprender a se iluminar para que as pessoas possam nos enxergar e a gente precisa ter uma boa captação de áudio. A gente tem uma série de coisas que pode crescer, que pode melhorar. Você pode falar com capacidade de síntese. Eu passei hoje boa parte aí do meu dia analisando os discursos dos meus alunos. Eu analiso, eles mandam vídeos curtos para mim, 2, 3 minutos, e eu analiso o que ele está falando, como ele está falando, enquadramento, iluminação, sotaque, fluência, profundidade, cadência, carisma, persuasão. Eu vou analisando os vídeos para que a pessoa ela vai fazendo as minhas aulas, então ela vai aprendendo, vai exercitando as coisas, ela vai treinando as coisas que eu ensino para ela, ela manda o vídeo e eu vou analisando. Elas mandam para um WhatsApp secreto aí que eu tenho, que só quem meu aluno é que sabe qual é esse WhatsApp secreto, eles têm contato comigo direto. Então é muito importante você poder se autoanalisar, conhecer, ter um feedback para você melhorar, para você crescer. Talvez o seu sonho seja gravar stories no Instagram, talvez o seu sonho seja realmente conseguir falar diante das câmeras ou apresentar relatórios. Você tem um projeto, você tem uma ideia, você tem um potencial tremendo, mas parece que as coisas travam, né? Você vai, mas trava, e você tem medo de falar em público. Quando você grava e se vê, você odeia o que vê, você não gosta da sua voz, não gosta da imagem, não gosta do que falou, a ideia fugiu, ficou branco, ficou nervoso, a mão tremeu, gaguejou. Tudo isso tem solução. Tudo isso a gente pode trabalhar. Então a gente precisa, lógico,
trabalhos. Isso é para quem realmente precisa e quer crescer na sua comunicação interpessoal e na sua comunicação pessoal também. Então, se você quer aprender mais a como se comunicar de maneira eficiente, clara, sem medo, sem vergonha, aqui embaixo tem um link para a página do meu curso, para você conhecer melhor. Clique ali para entender melhor o projeto. Você vai clicar ali, eu vou inserir você, quando você fizer a sua inscrição, num Instagram só para alunos, lá tem lives exclusivas. Eu vou passar para você o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Você vai ser meu aluno e eu vou te dar acompanhamento. É o único curso que eu tenho onde eu explico tudo tintim por tintim e ainda depois te dou assessoria, tá bom? Acesso ilimitado, você pode vir agora, clicar aqui embaixo na descrição no link, conhecer o projeto e vem ser meu aluno. Agora eu quero não analisar o Silvio, eu quero analisar você, quero entender seus pontos fracos, seus sonhos e aí eu vou te ajudar a alcançá-los. Um grande abraço a você e eu te encontro agora dentro do curso Segredos da Oratória Moderna. Um grande abraço e tchau, até o próximo vídeo. Tchau!